Eu sempre sou perguntado sobre reuniões pequenas, pequenos grupos. E a questionamento é sempre assim, não é perigoso? É importante mesmo? Nós, tantos anos que eu faço assim como igreja, a gente não usa pequenos grupos, ou célula, ou PG, o nome que você quiser dar. O pastor sempre tem no fundo a dúvida assim, não vai surgir um líder que vai embora com esse grupo depois? Como é que você vê? É perigoso? Pequeno grupo é perigoso? Célula é perigoso? Me diga você, pastor Eros, ao longo da sua trajetória aí como igreja, 25 anos de igreja, aliás, você não está nem sabendo disso, ano que vem, em abril, 25 anos, março. Daqui da igreja aqui. Igreja local. É perigoso? Célula é perigoso? Não, Pequeno grupo é perigoso? Não, alguma coisa que eu acho que de começo deve ser entendido, deve ser distinguido uma coisa da outra. Célula, ela é diferente de culto nas casas. A vida toda, em outras igrejas que eu passei, nós tínhamos muitos cultos em casa. Segunda-feira era dia de a gente fazia os cultos em lugares e tal. Eu mandava um bilhetinho para as pessoas. Não perca, não deixe de ir, porque Deus estará presente. Que bom, né? É verdade. Não, mandava assim, fazia um impresso lá e mandava para todo mundo. Olha, não deixe de vir, porque Deus vai estar presente. E era um esforço muito grande. E era o culto na casa era a réplica do culto na igreja. Os mesmos hinos, só não se tirava oferta, não me lembro de tirar oferta, acho que isso eu não tirava. E aí, era muito cansativo, rapaz, era muito difícil, era muito difícil. O que você está dizendo é que quando nós estamos nos propondo a falar sobre célula, hippie, não é o modelinho de fazer um cultinho na casa. Não é isso, não. Do que estamos falando então? Eu não sabia disso. E enquanto eu não sabia, eu me opunha ferozmente. Não, você está abrindo a sua intimidade aqui e dizendo que há pouco tempo atrás você também era contra essas coisas. É verdade. É isso? Eu achava que essas coisas na verdade, era perfumaria. Essa é uma coisinha assim, das pessoas estarem lá e tal, para você manter, como um animador de auditório. Você não pode deixar o auditório dormir. Aí você começa a inventar coisas, aí tem uma explosão de coisas. E eu achava que essas coisas, o culto local da igreja, o principal, ele deveria satisfazer tudo isso. E aí eu cheguei à plena convicção de que não é nada disso. Mas é essencial dizer o seguinte, que o culto doméstico, o culto nas casas, não é essas reuniões que a gente imagina. Isso mudou demais. Ela foi uma transformação plena, total. Não ficou claro isso que você falou. Não é o que se imagina. Não é o que era, não é a formação que eu tinha. Eu vejo como fundamental. Aquilo que eu achava de uma coisa de perfumaria, hoje eu vejo como fundamental. Eu não concebo hoje a dinâmica da igreja sem os grupos de comunhão familiar. Mas não só para bater papo, não. Um grupo para tirar dúvida. Para você compartilhar problemas, sair desse formato de igrejinha que sempre eu fui formado a vida toda. Então hoje, passado em pouco tempo, mas de tanto significado, que eu não imagino hoje a ideia de uma igreja progredir, avançar, se manter, se não for por esse trabalho de célula. Esse trabalho de pequenos grupos, então, ele é tão importante que você não consegue imaginar uma igreja saudável sem esse trabalho? Não vejo. Eu vejo, por exemplo, a minha experiência, né? Não sei das outras, mas a minha experiência. Eu vejo hoje, por exemplo, os irmãos mais antigos, alguns deles, que foram formados naquela visão, eles estarem estagnados, estacionários, mantendo, sabe, aquele mesmo padrão, aquela mesma coisa, mesmice. E vejo irmãos recém-chegados, que foram assistidos, que acompanharam, que foram, ouviram, que tiraram dúvidas, que tiraram aquela ideia de sabe assim, de uma expressão religiosa singular, que só o cara tem, e tem ele só a resposta. E à medida que as pessoas vão andando e vão estudando a palavra de Deus, a luz vai sendo cada vez mais intensa e vai tirando as pessoas das... O modelo que você está dizendo, então, não é de um culto, é de um bate-papo no sofá, amigos que sentam, abrem a Bíblia junto e compartilham aquilo. Isso geralmente é dirigido, tem um líder. Agora, o problema é o seguinte, eu tenho a minha igreja lá, mas não está assistindo você falar importante, mas o líder
que é um líder que está em formação também, ele não tem a necessidade de saber tudo, mas ele tem que ter a humildade de falar assim, não sei, vou perguntar. Ok, né? perfeito. Mas eu tô ouvindo esse papo seu, Eros, e aí eu tenho a minha igreja, e aí eu falo assim, mas isso é muito perigoso, porque o cara pode se constituir líder de fato de um grupo de 10, 15, e esse grupo pode crescer, e esse cara vai embora da minha igreja, rapaz. E aí ele vai levar a pessoa embora. E aí junto com ele leva a arrecadação e leva tudo embora. O que eu faço? Que crise. Não, aí não dá. Crise. Mas sempre assim, presta atenção. Veja bem, uma coisa impressionante, que aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus é muito semelhante. Nós falamos agora de culto doméstico e falamos de reunião totalmente... Teoricamente acontece no dia de semana, teoricamente... Só que são coisas totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Aí você veja assim, por exemplo, uma outra coisa que é impressionante. Nós, Lucas, nós somos favoráveis a quem? Nós somos favoráveis a Deus e o seu reino. Só. Nada nos move de outra forma. Nós queremos, durante como aquilo que Deus nos deu, nós queremos cumprir com aquilo. O talento que Deus nos deu, nós queremos cumprir com aquilo. Nós não estamos preocupados em edificação. Duas coisas essenciais. Nós não estamos, e essa é preste atenção, e essa é a visão de reino. A visão de religião é o quê? É você ter uma grande bandeira denominacional, ser uma grande empresa com muitos membros, e aí ter aquele líder, um verdadeiro astro. Aliás, quanto mais gente, mais astro. Mais, e afinal de contas, para mim, que estou falando, muito mais interessante eu falar para 10 mil pessoas do que falar para 10 pessoas. Puxa, isso me estimula, eu preciso ser grande. E é contrário do que a palavra fala. Olha, veja bem, a visão denominacional é uma visão contrária à visão do reino. A visão do reino, você busca os interesses de Deus. E aí, voltando para a pergunta que você fez. Eu tenho lá, eu sei que isso até seja ofensivo até para muitas pessoas, mas não estou me preocupando com isso. Eu entendo o seguinte, qual é a minha função? A minha função é, de todos os meios possíveis, que haja outros irmãos engajados no reino, na ação, no trabalho, na guerra, para o reino de Deus. Quantos mais proliferarem, tanto melhor para o reino de Deus. Então, veja bem, eu não posso, egoísta e erradamente, optar em ter uma grande denominação, ao invés de ter uma grande denominação, trocar essa grande denominação por um grande número de pequenas agremiações. Nesse sentido, quando um irmão, presta atenção, Lucas, um irmão que ele começa a se destacar e que os irmãos começam a reconhecer a sua autoridade, que ele é um dispenseiro, que ele sabe os mistérios de Deus, que o irmão, e para mim, essencialmente, o irmão que ama. Para mim, pastor que não ama, eu digo para você assim, ele é um grande pregador, pode ser um grande cantor, mas eu digo para você, está na função errada. Pastor é o que ama, pastor é o que sofre o dano. Pelo bem da ovelha, o pastor é aquele que sofre. Ele larga, não é ele o ator principal, não é ele, é as ovelhas que estão com ele. Nesse sentido, se esse irmão, que no meio da congregação, do grupo dos irmãos, começou a ser visto e reconhecido e tem autoridade sobre um grupo de irmãos, lá naquela casa que você está falando, que aquela casa começou a ter essa proeminência, esse aceleramento. Ele, ao invés de ele romper comigo, romper com o líder, como um pai é um filho, ele fala assim, filho, é hora de você ter o seu núcleo. E você leve junto todos os irmãos, mas por favor, não me tenha como inimigo. Eu sou teu amigo, como um filho. Por favor, eu não quero ter o meu filho morando no mesmo teto meu. Eu quero que meu filho tenha o seu núcleo, seja responsável, seja senhor da sua casa. Mas você está dizendo que o pastor que está preocupado com isso, ele está errado de estar preocupado com isso, porque se surgiu um grupo que cresceu e porventura for embora, isso é reino de Deus. Reino de Deus. Mas você está mexendo em coisas muito profundas aí, cara. Aí você não pode falar isso, reino de Deus, é reino aí você vai ter aí você está perdendo, as pessoas vão parar de ouvir a gente aqui, cara. Cara, não faz mal que perca. Que importância tem isso? O importante é o seguinte, que nós, quando somos delapidados por um grupo de irmãos que saem, por favor, os meus filhos, cada um deles foi-se embora. Todos eles foram embora. Quando eles adquiriram o formato de emancipação, quando eles foram capazes de gerir os seus próprios negócios.
Eles se constituíram provedores, vindo de Deus, provedores para aquele núcleo que ele se fez. Ele sabe, não tem sentido, deixa eu te trazer a razão, Lucas, não tem sentido eu trazer as pessoas e aí eu fazer todo o serviço. Imagine, eu tenho 7 filhos. Já estou sabendo. Estou sabendo. Você é um deles. Imagine isso, 7 filhos. Imagine que eu pegasse nessa visão centralizadora. Eu chegasse e falasse assim, não, todos vocês vão trabalhar, todos vocês vão morar neste quartel, que esta casa que os educou a vida toda, terreno santo. Vocês todos vão ter agora o seu apartamento, a sua suíte. Vocês todos vão ganhar e vão trazer para mim para que eu pague a conta de vocês. Você não acha isso louco? Você acha que está certo? Você acha que está certo eu escolher a pasta de dente que o meu neto vai usar? Você acha que está certo isso? Você não acha que está muito mais certo, muito mais razoável ver a igreja do ponto de vista de família e cada filho seu ser responsável pelo seu núcleo, pela sua família, cuidar dos seus, gerenciar os seus próprios negócios? Você acha isso errado? Você quer trazer para mim essa responsabilidade? A igreja é a mesma coisa. Esses grupos grandes, eu respeito, Deus faça do jeito que quiser. Na minha atividade, na minha vida, eu digo para você que eu desisti de querer ser um grupo grande. A verdade é que muitos anos atrás, eu queria ser famoso, cara. Eu queria ter uma grande denominação famosa, porque isso me mostrava a minha eficiência para Deus. E eu te digo o seguinte, Lucas, eu renunciei ao direito, ao prazer e ao privilégio de ter uma igreja grande. Eu renunciei, eu não quero. Eu quero estar num grupo pequeno, eu quero ter muitos filhos que sejam responsáveis e que assim como eu fiz, faço com outros. Eu tenho para mim que a igreja vai proliferar muito mais do que uma igreja central. Mas você acha então que, como regra, não vai acontecer a divisão, mas se acontecer, não tem problema, porque isso é saudável, deveria ser saudável. Vai na bênção e assim como um filho que casa, talvez tenha necessidade de comprar geladeira, comprar máquina de lavar, eu ainda vou pagar para eles lá. Eu acho que um dia a gente vai conversar só sobre essa questão de ministério, porque eu acho que isso vai abençoar muito. Enfim, é bênção, grupo pequeno, é onde o crescimento acontece. Grupo pequeno é onde o crescimento acontece, é isso? Uma coisa que seja... se você me perguntar assim, qual é a sua característica forte do seu ministério? Eros, qual é a característica, o ponto forte do seu ministério? Eu olhando aqui nas minhas gavetas, eu digo assim, pregador eu não sou. Pregador, eu acho que qualquer irmão amado que teve uma disciplina quanto ao princípio, meio e fim de pregação, eu acho que se ele me ver pregar, ele vai ficar complicado. Não sou pregador. Se você fala assim, mas então você sabe todos os segredos da ciência e tudo mais, você é um cara sábio. Eu digo assim, cara, muitas vezes algum irmão perguntou alguma coisa para mim que eu tive que ser honesto e dizer assim, eu não sei isto. Eu penso que seja isso, mas eu não posso afirmar isso. E se eu não tenho convicção do fato, eu não posso ensinar. Aí diz assim, você é um mestre. Eu falo assim, olha, lamento dizer para você que... E tem mestres, e tem pregadores, mas eu não sou. Você fala assim, mas aí você me pergunta, qual é o motor forte do seu ministério? Eu digo para você, eu acho que eu sou pastor. Eu acho que nisso eu sou. Eu sou pastor porque eu amo, porque eu cuido, porque eu chego junto. Rapaz, eu marco homem a homem, eu estou ali chegando, até a hora que a pessoa não queira, mas a pessoa não quer. Me parece que esse serviço de acompanhamento dos irmãos é que eu chego junto, não me afastando da sã doutrina. Acho que o cuidado é essencial. Pequeno grupo, igrejas pequenas, eu acho, na minha opinião, eu sei que você não concorda comigo, mas na minha opinião, o bom trabalho, o gostoso, o legal é a igreja pequena. Eu acho que é a igreja pequena. Eu acho que um homem não consegue cuidar aí de uma igreja muito grande. Minha opinião, você acha que sim. Eu respeito, mas na minha não. Eu estou dizendo a minha, não a sua opinião. Eu acho que é impossível o pastor cuidar de uma igreja grande sem pequenos grupos, sem dúvida.
É impossível. Eu acho que sim. É que esse outro, essa igreja grande com grandes grupos eu nunca vi. Eu vi, quer dizer, minha realidade é essa. Mas a igreja grande sem pequenos grupos, aí se esquece. Para mim, tem só o popstar mesmo. reino de Deus, duas características essenciais. Primeiro, manutenção. E segundo, avanço, evangelização. Manutenção, responda para mim. O que adianta você oferecer cura para uma pessoa e uma outra do seu remanescente morrer enferma? Isso para mim está claro. Toda a igreja é o local de manutenção dos irmãos, no sentido de cuidado, de cura dos irmãos, manutenção e de avanço. Agora, para mim, no meu modo de ver, eu acho que essa manutenção é só mesmo igrejas pequenas e proliferado de grupos. Eu tenho essa consciência. É assim que eu penso.